Então, eu nasci no Rio de Janeiro, no extinto estado da Guanabara, né? E a minha infância foi uma infância carioca de subúrbio, tá? Eu morava no Meia, depois eu passei para o Lins, de Vasconcelos. Hoje tem um baita de um complexo do Lins ali na minha. Eu morava no morro e era verde. Hoje eu passei ali faz uns 2 anos, que minha família continua morando por ali, por aquela região, né? Enfim, não deu para entrar. Basta dizer que a minha rua tem um portão. Eles fecharam a rua, enfim, né? E eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque, né, a cidade que eu conheci realmente morreu, acabou, não tem mais. Eu vim para Florianópolis quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, com a transferência do meu pai, né? Ele era engenheiro, primeiro da Petrobras, depois da Eletrobras, e aí estavam fundando a Eletrosul há alguns anos antes, enfim, e aí eles decidiram, não, vamos fazer, por questões políticas, vamos deixar a sede da Eletrosul em Florianópolis. Enfim, foi assim que eu vim parar aqui, né? Em 1976, Florianópolis era uma província, né? Essa pracinha aqui me dá muitas lembranças, porque assim, eu já não era criança o suficiente para brincar aqui, mas era para cá que eu vinha quando eu queria ler livros, etc, né? Foi aqui, inclusive, eu tenho a lembrança do meu primeiro assédio sexual aqui, aos 11 anos, que delícia, né? Enfim, essa é a história, né, de uma mulher no Brasil, enfim. E agora, meu contato com a escrita, com a coisa é muito anterior. Já no Rio, eu gostava, aos 8 anos, que eu sempre li muito cedo, tá? Desde muito novinha, eu estava lendo. O primeiro livro que eu tenho lembrança de ler foi Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Meu pai me deu toda a coleção, que eu acho que eu terminei aquela coleção, acho que eu não tinha 10 anos, porque eu devorava livro. Sempre fui assim. E eu começava a escrever coisas, né, da minha cabeça, mas eram histórias infantis de uma criança que na época tinha uns 7 ou 8 aninhos. Tá? Então assim, eu sempre tive na escrita a minha expressão, a minha autoexpressão sempre foi via escrita, né? E eu passei a minha adolescência sabendo que eu ia ser jornalista, porque também eu tive contato, né, com um autor chamado Machado de Assis. Quando eu soube que ele era jornalista aos 16 anos, eu falei, me achei na vida, né? A pretensão da pirralha é querer ser Machado de Assis, enfim, né? Todo mundo tem essa fase. E aí eu já sabia que era isso que eu queria, desde muito nova, né? E eu fiquei desesperada quando eu estava em Florianópolis, eu soube que em Florianópolis não havia um curso de jornalismo. Quando foi chegando assim a época, né, de eu já começar a prestar vestibular, na época era vestibular, etc. Mas aí abriu, em 79, abriu o curso na UFSC. Eu já estava me preparando para tentar voltar para o Rio e fazer numa faculdade que ficava perto da minha antiga casa. Meu pai ainda tinha um apartamento lá, que era a PUC, né? Nessa época a gente já tinha se mudado, morava na Gávea e era em frente à PUC. Eu estudei no colégio de aplicação da PUC, então eu conhecia a PUC. E eu falei, de repente eu vou ter que ir para lá agora, como é que eu vou me manter lá no Rio de Janeiro, tal, vou ter que morar com a parentada toda morava no sul. Enfim, era uma logística meio doida que seria, mas aí a UFSC, né, abriu o curso de jornalismo, foi esse curso que eu fiz. Eu entrei na turma de 82, convivi com a primeira turma que estava para se formar, né. Eu entrei na turma de 82 e só que
nesse mesmo ano, eu cumpri uma das tradições da minha família, que era o intercâmbio cultural. Então eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fiz um semestre, interrompi, passei um ano nos Estados Unidos, toda a turma. Mas como? Você vai parar a faculdade, depois não volta? Eu falei, não, eu só estou trancando a matrícula, depois eu retomo. Não vai ter prejuízo acadêmico para mim, ao contrário, né? Aos 17 anos, eu fui aos 17, completei 18 lá e aí voltei já com 18 anos. E me formei junto com a próxima turma, a turma de 83. Então, eu cumpri o último ano do segundo grau, porque lá são 4 anos do segundo grau. Então eu tinha, pela minha idade, inclusive, eu não tinha chance nenhuma. E essa era a proposta. Ter a vivência de high school não era como hoje. Hoje em dia eles têm um programa de intercâmbio de emprego, não é isso? É uma coisa assim, que eu acho bastante... Eu acho que desvirtuou a proposta, mas de qualquer forma o que eu tinha era um intercâmbio de estudo. Então eu me formei no segundo grau, o equivalente ao nosso segundo grau lá nos Estados Unidos, né? Morando com uma família, observando os hábitos. Eu morei numa pequena cidade, numa fronteira tríplice. O nome da cidade é Dubuque. Fica em Iowa, mas ela está na fronteira entre Illinois, em cima, e Wisconsin, tá? É o coração do meio oeste, considerado assim, mas bem coisa, e esse era o objetivo, ficar o mais longe possível de qualquer brasileiro, ou de qualquer coisa. Na época, realmente, eu era uma excentricidade, né? Literalmente, como dizia o Bowie, um oddity, né? Eu era uma coisa esquisitice que apareceu ali no meio do meio oeste americano, né? Região dos tornados. Eu enfrentei um tornado pela primeira vez, né? Enfim, a experiência foi riquíssima. Isso aí não dá para coisa, infelizmente. Eu não podia escolher o país. Se eu pudesse ter escolhido, eu não teria escolhido os Estados Unidos, mas não me arrependo. Foi uma experiência muito, muito interessante. E as pessoas, todos aqui me perguntavam, mas você não quis ficar? E eu olhava assim, que realmente as pessoas têm uma outra ideia, né, do que é os Estados Unidos. Talvez agora, não sei. Talvez agora elas tenham mais noção do que é o país, mas algumas sempre vão almejar morar ali. Quando eu voltei para cá, então aí eu continuei meus estudos na UFSC, muito tranquila, muito serena. Na high school, onde eu estudei, eles tinham um jornal e foi para lá que eu fui, né? Foi muito interessante porque foi uma experiência de jornalismo americano mesmo, né? Literalmente. E dentro daquele né, jornalzinho de escola, né? Então eu me lembro, eu fui para uma cobertura de um incêndio que teve na casa de uma das alunas, né? A família perdeu tudo, tal, e era, né? Como deixa de ser, tal. Falar com os bombeiros, assim, realmente foi uma matéria, né? O que eu não tinha na faculdade. Quando eu voltei, o que mais me marcou pessoalmente é assim, eu cheguei ao quarto período, cheguei à metade do curso, eu olhei assim, na época eu não sei como é que está o currículo hoje, mas na época a gente tinha pouquíssimo contato com realmente fazer uma matéria. Na época tinha muita, e hoje eu vejo o quanto isso me ajudou, mas naquele momento eu era ansiosíssima para chegar e fazer um texto, né? Mas eu aprendi a sociologia, eu aprendi a psicologia, história, mas não sei o que, né? Então assim, eu tinha muita bagagem teórica. Hoje eu vejo como essa bagagem me beneficiou. Mas na época eu não tinha essa perspectiva histórica. Eu tinha 18, 19 anos, gente. Calma, né? E aí, quando eu estava na metade do curso, né? Eu soube que ia abrir um jornal novo e eu fui.
me candidatar a esse jornal. Eu me lembro que era uma sala que funcionava no prédio da Rádio Diário da Manhã. O Armando Burdi me recebeu. O que você quer aqui? Eu quero ser repórter. E o Diário Catarinense não existia. O Diário Catarinense não tinha nem nome, eu acho. Né? Mas era o que eu queria fazer. Aí ele foi muito polido, né? Muito educado, me recebeu, etc. Tal, não sei o que. Ele falou, olha, tá, eventualmente entraremos em contato com você. Óbvio que nunca entraram em contato com a garota, né? E tal. Mas eu continuei procurando. Então eu fui bater no jornal Estado, era o jornal que tinha. Eu quero trabalhar. O chefe de reportagem me recebeu, vamos fazer um teste. Não tinha essa história. Depois é que eu me dei conta, assim, da imensidão do que eu fiz. Gente, eu simplesmente não era formada, havia um sindicato em formação, sabe? Havia uma questão ainda havia muitos jornalistas provisionados no mercado, então era gente sem formação, eu estava me formando ainda, eu não era formada. Olha, foi uma confusão, como dizia minha falecida mãe, foi um trem de pá na casa do gambá. Tá? Foi um troço assim. E infelizmente ou felizmente para mim, essa é uma característica que eu tenho, é a minha personalidade. Eu simplesmente não dei pelota, porque eu não dou pelota para as pessoas. Já me custou alguma coisa esse meu traço de personalidade, mas é o que eu tenho. Né? É assim que eu sou, eu não sei se eu vou mudar muito. E foi aí que eu comecei. Eu não tinha me formado, eu fui me formar 1 ano e meio depois e eu já estava no mercado, eu não estava formada, eu mudei de jornal e eu fui para o Diário Catarinense. Eu comecei na geral do jornal Estado, fazendo matérias de cidade, cobri muita falta d'água, né? Enfim, essas coisas de cidade. Foi um aprendizado grande. E aí chegou a primeira eleição direta para prefeito de capital desde a ditadura, 1985. Foi a primeira cobertura marcante que eu realmente tive. E eles precisavam de gente para reforçar a cobertura política, né? Que havia Florianópolis, mas tinha também outras chamadas 6 cidades em áreas de segurança. Na época, né, ainda estávamos vivendo os últimos, né, os estertores da ditadura. E foi uma cobertura maravilhosa, houve fatos políticos que até hoje repercutem, né? Eu pessoalmente entendi muita coisa, eu entrevistei, o Osmar Cunha ainda era vivo e foi o último prefeito eleito. Se não me falha a memória, era essa, mas enfim, ele era um dos prefeitos eleitos de Florianópolis na época, coisa. O velhinho me recebeu, foi um amor. Eu fiquei eu adorei aquela cobertura. Eu odiava a política, né? Mas eu tinha um chefe maravilhoso, chamado Bento Silvério. E o Bento, que era o editor de política do jornal O Estado da época, ele falou, não, vai assim, vai assado. Na época, havia mais jornalistas experientes, né? Feitos no calor da prática da profissão mesmo, e eles tinham por hábito guiar e formar os repórteres mais novos. Então o Bento me ajudou muito nesse sentido. Primeiro tinha sido o chefe de reportagem, o Eduardo Paredes, né? E havia, né, vários jornalistas, alguns, né, não estão mais com a gente, muita gente boa, né? Porque afinal de contas o jornal Estado era, na época, o maior jornal de Santa Catarina. Havia sucursais por todo o estado, ligados com rádios, com coisas. Então, assim, era um grande conglomerado associado aos diários associados, enfim. Era um grande jornal, mas eu, por alguma teimosia e por coisa, eu tinha
como meta trabalhar no Diário Catarinense. Primeiro, ver um jornal nascer é uma experiência inesquecível e eu vi 2 nascerem e se consolidarem. Tá? Um deles foi o Diário Catarinense, do qual eu me orgulho muito, porque ele veio com muito planejamento, ele veio com muita estrutura, né? Ele veio de um grupo grande, o grupo RBS na época, né? Ele era a menina dos olhos do Maurício Sirotsky, sobrinho. Tá? Ele veio para arrasar mesmo, com tudo de bom e de ruim que isso significa, e havia muita coisa ruim. Né? Ele veio realmente para conquistar o mercado, para coisar o jornal Estado. Havia mais do que medo, era quase pânico, era semi-pânico, mas... E eu fui numa das primeiras levas. No próprio ano de 1985, eu estava 3 meses no jornal Estado e fui chamada para ir para o Diário Catarinense para a editoria de política, porque eu reforcei e continuei naquele lugar. O Bento falava muito. É um lugar de prestígio. Eu não gosto de política, Bento. É um lugar de prestígio, você vai crescer muito. E aí havia uma outra fala que eu não entendia na época, mas depois eu entendi direito. Olha, você tem grande chance, muita coisa pode se abrir para a tua carreira, etc. E eu falei, mas eu não gosto disso, mas eu vou ficar na política. Logo depois veio o convite para ir para o Diário Catarinense e eu fui, porque, afinal de contas, esse sempre foi o objetivo. Então, em dezembro de 85, eu entrei no Diário Catarinense. O Diário Catarinense foi fundado em 5 de maio de 1986, isso eu nunca vou esquecer. Porque durante todo esse tempo houve pilotos, testes, era equipamento que falhava, era gente que faltava, era gente que vinha, e veio muita gente do Rio Grande do Sul, né? Com tudo que isso implicava para o mercado local também, mas havia uma faculdade também despejando, agora despejando gente formada, agora despejando gente mais qualificada, profissionalizando o mercado. E esse sempre foi, pelo menos eu sempre ouvi, né, dos chefes da internet, da RBS, que esse era um dos objetivos da entrada do Diário Catarinense no mercado de Santa Catarina, profissionalizar o mercado. A RBS tinha esse mote, esse orgulho de dizer, não, nós... Né? E lá, quando houve a inauguração, né, houve alguns episódios polêmicos, mas, né, nada que quem já não tenha trabalhado na RBS não entenda, né? Sempre o jornal querendo se firmar, vindo com com a primeira edição já era parte de uma grande estratégia de mercado, da empresa, que afinal de contas ficou aqui mais de 30 anos, né? Enfim, e eu estava nessa primeira turma. Isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito, porque assim, ver um jornal nascer é um privilégio, e eu tive esse privilégio. E eu continuei nesse jornal mais alguns anos, fiquei mais uns 2 anos ali, até que, como sempre, ou como só ia acontecer, houve mudanças, os ventos das mudanças chegaram. E eu achei, como sempre, muito rebelde que eu sou, e isso eu sou mesmo, né? Eu falei, não, já não estou gostando mais daqui, vamos sair. E aí, ao ouvir isso, eu já tinha sido guindada a edição, eu já estava fora da reportagem. E o Jornal Estado precisava muito de editores, né? Principalmente editores de política, que é uma área, sempre foi uma área sensível em qualquer jornal, né? E havia também mudanças no Jornal Estado. O Jornal Estado também, com a vinda da RBS, também estava tentando se profissionalizar. E aí houve novos editores-chefes, né?
aí veio a gestão do César Valente, do Flávio Studes, e, enfim, outras pessoas mais, vamos dizer assim, justamente com maior profissionalismo, com uma outra visão e uma outra abordagem de jornalismo para o jornal Estado. Naquele momento da história do país, 86, 87, né, a política era o coração do jornal, né, e ela estava na mente de todo mundo, na mente das pessoas. As pessoas viviam política. A eleição de 85 foi a primeira para, né, depois da redemocratização, mas aí os prefeitos de capitais foram eleitos. E em 86, aí sim, houve a renovação do Congresso e houve a renovação dos governos estaduais. Eu perdi a eleição de 82, mas ela foi, eu acho, a mais importante da história do país. Perdão, foi a mais importante da história de Santa Catarina. A eleição de 1982, com toda a polêmica, com toda as contestações que tiveram, foi a eleição no Rio de Janeiro. Quem se elegeu foi Leonel Brizola no grito, literalmente. Em Santa Catarina, Jaison Barreto não se elegeu, mas também não gritou. Até onde ele realmente não se elegeu, ninguém sabe, né? Então quem se elegeu foi o Espiridião Amin. No Senado também houve a vaga do Pedro Ivo Campos. Poderia ter sido do Pedro Ivo Campos, outra que não foi contestada, então se elegeu o Jorge Bornhaus, né? E essa eu não vi, então por isso que, assim, eu estou falando sobre o que eu soube depois, né? E o que eu ouvia também dos colegas jornalistas do curso de jornalismo, perdão, que acompanhavam isso, né? Estava muito emocionante aquela eleição. Mas em 86 foi meio que um segundo tempo disso tudo, né? Houve o crescimento na época, PMDB, né? Largou o MDB e continuou no guarda-chuvão de PMDB, abraçando todo mundo, né? Poucos ainda se arriscavam a ir para outras legendas, como PT, como PCdoB, né? E, na verdade, o PMDB varreu o país em 1986. Varreu o país. Mas como que era a cobertura de vocês desse e processo? Em 86 eu ainda estava no Diário Catarinense. E a nossa cobertura era, aí é que tá, a gente era uma editoria que sempre tinha de 15 a 20 repórteres. Tinha de 2 a 3 subeditores, eu era uma, né? Isso aconteceu aqui. Quando eu fui para o Jornal Estado, que era um jornal com menor estrutura, eu tinha 12 repórteres. Eu não tinha subeditor, porque não havia estrutura, mas eu tinha 12 repórteres. Então eu tinha 1 ou 2 setoristas de assembleia, mas de governo, né? Havia, na época de eleição, o TRE sempre, e eu já tinha passado por alguns desses setores, né? Havia setorização dentro das editorias de política e havia repórteres na rua, né? Isso significava que se eu tinha 12, imagina a geral, que tinha de 20 a 25. Tá? Então havia carros, havia motoristas. E eu estou fazendo questão de ressaltar o plural: carros, motoristas, repórteres, editores, né? Havia equipes na rua. E na rua, né? Sim, nós já tínhamos, a tecnologia era outra, mas nós já tínhamos telefone. Podíamos cobrir por telefone e eventualmente cobríamos. Mas era inadmissível o Jornal Estado ou o Jornal Diário Catarinense não acompanhar até o fim, seja o horário que fosse,
a eleição do presidente da Assembleia. Hoje em dia, eu acho que nem o fotógrafo fica. Né? A gente vai entrar nisso mais tarde, mas enfim, havia equipes. A equipe de polícia tinha muita gente também. Aí, a fotografia era um departamento, né, fundido, né, era coisa com arquivo, mas era gente. Era muita gente. Um jornal sempre foi uma operação custosa, também por causa disso, além do papel, que é caro, já era caro na época, que era um papel normalmente importado, mas havia gente. Mas essa gente pensava o jornal também. Havia mais... Eu não posso falar muito em descentralização, mas havia mais gente pensando, simplesmente mais cabeças pensando. Embora poucas decidissem, muitas pensavam. Né? Então havia massa cinzenta, literalmente, atuando na cobertura dos maiores jornais do estado. Eu cheguei a pegar a greve, eu cheguei a ficar de greve, né? E olha que eu era editora, mas os editores saíram todos, praticamente todos. Os únicos que não saíram realmente, até onde eu saiba, eram os de nível executivo. Mas o editor, como eu chamo, o editor de área política, a geral, que se não me engano nessa época aí, acho que já era o Ney Vidal, mas teve outros, enfim, né? O de economia, etc. Né? A diagramação era uma equipe que, olha, também era também os seus 10, 15 diagramadores, né? E aí havia uma parte industrial também, porque na época também a tecnologia obrigava a ter, ainda em redação, havia revisores. Muitos repórteres que eu conheço saíram das salas de revisão. Faziam a faculdade e de noite vinham fazer a revisão das páginas, das matérias, etc. Né? Então assim, havia, realmente, era um esforço de reportagem que a gente fala, e às vezes a gente tem essa piada, né? Não, vou fazer um esforço de reportagem. Na verdade era um esforço mesmo, a gente se esforçava e ia para a rua, e saía na rua e ficava e acompanhava na rua, era chuva, era, enfim, o que fosse preciso. Naquele período houve o sequestro do Brandalize. Eu não participei diretamente porque eu estava na política, eu sempre na política. Então, assim, quais foram as coberturas que mais me marcaram foram as de política. Então, é a eleição tal, é não sei o quê, é a vinda do Prestes para Santa Catarina, numa aliança com o Espiridião Amin. E eu ficava olhando aquilo, porque o meu avô escondia gente na casa dele, no Rio de Janeiro, da ditadura Vargas. Reza a lenda que a Anita Leocádia brincava com a minha mãe. Reza a lenda. Tá? A Olga nunca passou por lá, mas a Anita Leocádia brincava com a minha mãe. Essa é a lenda da família. Família, né? Uma parte da família do PCB, a outra parte é do PT, né? E sempre tem uns dos PMDB da vida. Mas, enfim, é uma família mais para a esquerda, né? E aí eu vejo o Luiz Carlos Prestes na minha frente, do lado do Espiridião Amin, e eu fico estarrecida, para dizer o mínimo, né? E é uma aliança, né, balizada pelo Brizola. Enfim, então assim, as minhas coberturas marcantes são sempre de política, porque por mais que eu sempre tenha dito, eu não gosto de política. Eu falava pro Bento, eu falei pro falecido editor Carlos Feber, eu não gosto de política, não sei o que lá. Demorou anos, né? E na minha segunda ida pro Diário Catarinense, para eu sair da política, tá? Demorou quase que uns 15 anos, 20 anos para eu me livrar.
formalmente da política. Detalhe, de vez em quando me chamavam, já estava numa outra editoria, de vez em quando me chamavam, escuta, mas tal fonte, tal não sei o que, lá vou eu dar a minha coisa para política. E depois voltei a fazer política no segundo jornal que eu vi nascer, dessa vez não desde do coisa, ele já estava circulando, que foi, então, Notícias do Dia. Eu fui me engraciando dentro da editoria de Mundo, porque eu colaborava muito com a editora, tá? Que era a Duda Milton. Então, ela, de vez em quando, não sei o quê, não, você não quer que eu faça uma matéria assim, sobre plebiscito no Canadá? Né? Deixa eu fazer fazia uma matéria de domingo, que aí eu, né, fazia coisa tal. Mas você tem certeza que não quer que eu faça Então eu fui assim, me engraciando. Aí depois chegou uma época da minha vida que eu também tive a minha fase on the road. E aí eu comecei a viajar para fora do Brasil. Na época não era muito comum e também não era muito... simplesmente as pessoas não faziam muito isso. No máximo elas iam para a Europa, não sei o quê. A minha primeira viagem internacional, assim, que não foi de, né, coisa, eu já fui para a Índia. Eu fiz Índia-Nepal, como se chama, né? E aí eu cheguei, escuta, vocês querem um caderno? Porque também, vocês querem um caderno? Não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que. Enfim, eventualmente eu fui para a editoria de Mundo também assim, né? Fazendo cadernos de turismo, fazendo não sei o que, né? E meio que o pessoal notou assim que, né? Era o que eu queria, era o que eu gostava. E foi realmente um dos períodos mais felizes da minha vida. Naquela época era divertido, para não dizer outra coisa, porque você não tinha internet. Então, como é que você vai ter uma informação fresca a partir, né, de uma coisa que não é instantânea? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir catando, né, jornais, revistas e outras fontes de informação com as informações mais frescas. Na verdade, o que eu fazia? Eu fazia um rescaldo, né? E para ser fresco e para ser, como é que eu vou dizer, o mais recente possível e o mais confiável, ela tinha que vir da fonte, né? E foi aí que eu tinha um outro diferencial na época, que muito pouca gente tinha. Eu falava inglês perfeito e fluente, né? Então eu ia nos jornais americanos, eu ia nos coisas americanas, não tinha site de jornal americano. O meu pai sempre teve, para nos incentivar a manter o inglês, ele sempre manteve uma assinatura de revista americana lá em casa, né? Então, durante 50 anos, ele foi assinante da revista Time, porque era a única que chegava aqui. A Newsweek não era tão frequente e tal. Claro, pela estrutura, o Diário Catarinense tinha muitas agências assinadas, né? E agências que assinavam outras agências. Então, assim, ele tinha contato do Estadão, que assinava a AP. E aí eu ia para a Folha Press, na época, que assinava a FP. E eventualmente é assim que se fazia. Sem internet a gente tinha pouco acesso à rádio. Na redação, o que a gente tinha? Depois, com a tecnologia, foi entrando a CNN, por exemplo, que foi, acho que o único canal de notícias ao qual a gente tinha acesso na redação, né? Aí dava para você acompanhar. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu fui a pessoa que entrava na internet no Diário Catarinense, porque só tinha um computador ligado à internet, que era o computador do administrativo. Eu infernizava a pobre da secretária da redação, porque eu estava cobrindo o escândalo Monica Lewinsky, Bill Clinton. Então, eu pela internet eu tinha acesso ao cara que levantou essa bola, que foi o Drudge Report. Então era assim, era uma coisa meio doida. Eu chegava, se eu dá para eu ir? Não, espera um pouquinho que eu tô mandando não sei o quê. Tá bom, aí eu tô ali e tal.
E agora, posso ir? Tá, mais rápido. Aí lá tô eu assim. E as pessoas não sabiam, não se davam conta, ou como é que era. Não sei se é porque eu também sempre fui muito de estar fazendo as coisas. Também, uma das coisas também que com a experiência a gente aprende melhor, mas eu fui fazendo. E aí eu fui chegando, e aí eu tinha as informações. Né? E essa foi o primeiro contato da internet, e as outras editorias falaram, mas como é que você sabe disso? Não, eu estava lá na internet. Que negócio é esse de internet? Isso em 99, 2000, as pessoas ou não conheciam, ninguém tinha computador em casa. Depois levou uns 3 anos para cada família ter o seu computador e fazer aquele negócio, sabe? Né? Mas, e eu achei interessante que esse negócio da tecnologia, eu sempre fui muito ligada à tecnologia. No Notícias do Dia já havia internet, já havia internet. E eu cobri toda uma rebelião no Irã pelo Twitter. Ninguém conhecia Twitter, ainda estava todo mundo no Orkut, né? Eu nunca tive Orkut. Mas eu estava no Twitter. E eu falei, tá acontecendo alguma coisa no Irã. Vocês estão sabendo alguma coisa no Irã? Normal, passou uma barca, a tia estava lá. Isso foi meio sem nenhuma cerimônia, como as empresas gostam de fazer, né? E eu tinha 16 anos nessa passada. Depois de 16 anos, bom, a gente tem que cortar custos, né? A tua função vai ser feita por Porto Alegre, lá no Diário Catarinense, porque eu era editora de internacional. Então não adianta ter 2 editores de internacional para 2 jornais, vai ter um só. Então, e aí começaram, né, o downsizing, vem isso, corta 2 por 1, corta 4 por 2, corta, etc. Né? E pergunta hoje se tem alguma editoria, primeiro se tem alguma editoria com repórter exclusivo para ela. Depois pergunta quantos repórteres tem. Graças a Deus essa morte eu não assisti. Eu já estava fora. O Diário Catarinense ainda era um jornal relevante, né? Ele já estava começando, aí que tá, ele estava começando a minguar para eventualmente morrer. E hoje ele só sobrevive para não perder o título, eu acho. Porque o que acontece ali é uma revista bem limitada, né? Com uma matéria, ou 2 no máximo, em cada edição semanal. A gente fazia num jornal, quando a gente tinha uma redação, no mínimo a gente fazia umas 4 ou 5 por edição dominical. Que é o que o Diário Catarinense hoje é, uma edição dominical meio coisa. Eu acho que isso foi um ganho para o repórter, que é repórter, né? A grande imprensa morreu, talvez, como reportagem sim. Eu acho que a grande imprensa não atende mais a isso. A internet está aí para isso, né? A gente fazia muita matéria do dia que já tá na internet. Então, eu acho que agora o repórter pode se dedicar à reportagem. Se não faz, é por uma lógica de mercado, né? Mas ele tem todo isso. E para isso é que eu acredito, aposto, boto as minhas fichas em veículos alternativos. É lá que está o futuro da informação de qualidade, uma informação de credibilidade, né? Porque até mesmo juridicamente, qualquer pessoa com um blog pode se chamar de jornalista, né? Então, isso é de um prejuízo para a sociedade que eu acho que a gente ainda não está avaliando corretamente. Acho que não tem noção, a gente sabe que é ruim, a gente está vendo que é ruim, mas não tem noção da dimensão que isso pode causar numa sociedade. Olha, jornalistas, eu gostei de ler alguns, uns poucos americanos que me fizeram pensar na técnica, né?
Mas na verdade é mais a ética, né? Olha, eu tô vindo da memória, não tá, eu esqueci o nome do cara que fez aquele Minute Editor, enfim, o editor eficiente. O editor eficiente é o título do livro em português, né? Mas eu li o Kocho, eu li o Dimenstein, o Ross. O Ross, eu acho que foi uma das perdas que eu mais sofri, porque, assim, ele, de vez em quando ele vinha para cá, a gente trocava uma ideia e tal, e, assim, havia sabe, desculpa, havia realmente uma conexão, mas nós tivemos grandes jornalistas, o Abramo, né, que também me abriu a cabeça. Tá? Agora, abrir a cabeça mesmo são os clássicos. Eu acho que todo jornalista tem que ler os clássicos, seja de Dostoiévski, que é Shakespeare. Pelo amor de Deus, não deixem de ler o Machado, né? E outros, né, dos nossos clássicos, os portugueses, essa de Queiroz. Tá? Eu acho que esses sim dão a dimensão de vida. Porque jornalismo é isso, é estar na vida. A cobertura da política, por exemplo, vou começar por aí. A cobertura da política, ela padece do mesmo mal que é a questão da prática política. Então, assim, o Brasil sofreu uma mudança tão radical em pouco tempo que não houve ninguém ainda que conseguisse dar justamente não dar uma dimensão para isso, né? E a imprensa foi junto. Eu acho que a imprensa lidou muito mal com isso, claro, sempre preocupada em sua própria sobrevivência. Nisso aí, até que tem, né? Dá para entender, né? Não quer morrer junto, mas que ela tá se arrastando, né? Ela poderia ter um papel tão maior, ela poderia ser tão mais nobre e não está fazendo isso por uma questão capitalista mesmo. Aí é capitalismo, né? Questão do capeta, porque a lógica de mercado arrasou com a credibilidade da imprensa. Então ela está indo, se ela continuar assim, se não tiver não tomar jeito, não tomar tenência e se resgatar enquanto instituição, que já foi, aqui discorda, mas eu acho que já foi. Eu acho que a imprensa, pelo menos, queria sair bem na foto. Hoje nem isso. Idem para a política. Os políticos, né? O político corrupto sempre teve, sempre haverá, né? Continua tendo. Mas pelo menos eles tinham a preocupação com a sua própria biografia, com sua própria imagem. E hoje em dia nem isso tem, né? A gente vê umas coisas que efetivamente parece assim, gente, o meu cognitivo está falhando, porque isso não é possível. Isso simplesmente, eu tenho uma prima que é muito engraçada, ela olha assim, eu não estou crendo, sabe? Então, às vezes é difícil acreditar, tá? O jornalismo em geral, né? A chamada, porque antigamente se chamava de grande imprensa, ela virou minúscula. E quem está fazendo a boa matéria, a boa informação, são os veículos alternativos, pelo que eu vejo, tá? Então, assim, a frase é atribuída a 1000 pessoas, de Marshall McLuhan ao Milor, mas a verdade continua sendo: jornalismo é tudo aquilo que as pessoas não querem que você imprima. O resto é propaganda. Eu só vejo propaganda. Com algumas pinceladas, um verniz de serviço para tentar se manter relevante, porque a relevância já foi. Essa foi a pergunta que eu mais me coisei, porque assim, a minha experiência foi, eu sei que eu não vou mais atuar em imprensa, em redação, eu sei que eu não vou mais publicar.
O que eu estou fazendo hoje é um outro tipo de jornalismo. Eu tenho um blog de astrologia que eu faço, que eu chamo de jornalismo astrológico. É lá que eu pratico o meu jornalismo, né? Eu faço todas as técnicas jornalísticas, eu faço voltadas para a astrologia, que eu descobri ser uma linguagem. E eu estou aprendendo a falar essa linguagem, eu estou transmitindo, como todo jornalista, a gente transmite para os outros, né? Então, de repente, essa é a saída para os novos jornalistas. Aprendam a linguagem que você achar mais conveniente, ou a linguagem que você for mais confortável, a linguagem que você achar que vai ser mais eficiente, para que você transmita. E isso foge da lógica de mercado. Talvez o jornalismo autoral, que eu não sei exatamente o que cada um chama de jornalismo autoral, mas assim, fazer o jornalismo em que você acredita, que você quer. Você faz o jornalismo como autor. Esse é o meu jornalismo. Talvez essa seja a saída. Eu não sei. Ah, você hoje está entrando numa faculdade, eu te digo, é importante você passar pela grande imprensa. Eu ainda digo isso. Mas eu também gostaria de fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é passar pelo alternativo. A minha carreira inteira eu passei pela chamada grande imprensa, pelo jornalismo mais tradicional, mais institucional, mais coisa. Eu gostaria de ter tido essa experiência, né? Eu sei que eu não vou mais ter. Ou não sei. A gente nunca sabe, né? Mas não pareço estar inclinada a isso. Agora, jovens jornalistas, façam isso, mas entendam que o que vocês estão fazendo é um aprendizado, sempre, né? E se você não mirar o público, se o teu objetivo não for o interesse público, isso não é jornalismo, em primeiro lugar. É uma outra coisa que eu sempre briguei, desde a faculdade. Se o que você está fazendo não mira o interesse público, esse tem outro nome. Em Portugal, eles até caçam a tua carteira de jornalista por causa disso. Tá? Se você está fazendo assessoria de imprensa, publicidade, você tem o diploma de jornalista e está fazendo uma outra coisa, hoje em dia tem outros nomes bonitos. Marketing de conteúdo. Marketing de não sei o que. Conteúdo patrocinado. Nada disso é jornalismo, né? E aí eu lembro que eu briguei com uma colega querida, mas ela ficou indignada quando eu falei isso. E eu perguntei para ela, escuta, quem é o teu cliente? Ah, eu tenho vários, é fulano, é Beltrano. Então, se você consegue dar nome para o teu cliente, isso não é jornalismo, isso não é público. Ah, mas eu faço informação. Informação todo mundo faz. Informação é possível fazer. Mas se você consegue dar nome para o cliente a quem você está servindo, jornalismo não é. Na minha opinião. E foi assim que eu aprendi, e é essa a prática que eu faço que eu fiz na minha carreira de jornalista, dentro das instituições, dentro dos veículos, e agora eu faço na minha carreirinha de blogueira astrológica, pode me chamar disso, sou também, tá? Mas essa é a minha linguagem e é isso que eu pratico também. Eu não estou falando só para quem é de Áries, só para quem não sei o quê, estamos tentando também desmistificar certas coisas, né? Então assim, eu aplico tudo que é na minha vida. O jornalismo é isso. Eu encontrei um colega de faculdade há pouco tempo que se formou com a gente, nunca exerceu a profissão, ele fez outra coisa na vida, mas ele falou, se não fosse a minha faculdade de jornalismo, eu seria um profissional completamente diferente. O jornalismo entra nas pessoas que estão abertas para isso e ela muda as pessoas, ele dá uma abertura, uma abrangência fenomenal, se você estiver aberto. Então, isso é possível.
Muito massa. Deixa eu te perguntar alguma coisa que tu tinha te planejado e tu acha que é importante passar? Não, acho que não. Não sei. Bom, foi muito bom. Não sei se vocês gostaram. Passei, professora, passei. Essa ideia Nossa de mestra. estudar Passei, novo, professora. não é jornalismo, muito legal, né? Muito forte essa ideia. Mas é a que eu tinha.